Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa com a continuação do vídeo anterior que eu postei para vocês. Logo depois que a Paula ela foi presa, se jogou ali nos pés do Leonardo e pediu a ele que, por favor, que não permitisse que levasse ela, que ela pedia perdão a ele, que não sei o que lá, que ia fazer de tudo para mudar. E ele, o policial, continua puxando ela mandando ele soltar e ela gritando, dizendo que ama ele, e ele grita com ela dizendo que ela pare de falar bobagem porque ela não ama ninguém. Ela fica todo o tempo ali choramingando e ele continua dizendo para ela que nesse tempo todinho ela tem usado ele e tratado ele como um imbecil. Ela fica o tempo todinho ali gritando e ele dizendo meio mundo de coisa com ela e fala que o pior de tudo foi que ela veio ali ferir o papai dele. Só que nesse exato momento, enquanto ele está falando isso, é quando o Luiz chega juntamente com a Mar e ela continua dizendo ao Leonardo que ele não acredite nisso, porque tudo isso aí que falaram para ele é uma grande mentira. Luiz, ele fica todo perdido, sem entender o que foi que aconteceu, olha para o Leonardo e pergunta a ele o que foi que aconteceu. Ele responde para o pai que, por fim, ele está fazendo o que é o correto. Então é aí que logo depois ele revela dizendo que foi a Paula quem deu aqueles medicamentos para ele e o Luiz olha revoltado para ela porque isso poderia ter findado ali com a vida dele, do Luiz, só que a Paula nesse exato momento olha para ele e fica ali como se tivesse assustada, tentando fazer ele acreditar que tudo isso é uma grande mentira. Ele fica olhando revoltado para ela. O Leonardo continua dizendo que a Mar chegou até a avisar para ele e que a Lupita também confirmou tudo. A Paula fica todo o tempo ali, até nesse momento, tentando ali culpar todo mundo e ela começa agora a dizer que tudo isso é uma armadilha, tudo isso é uma grande mentira, que a culpada de tudo isso é a Ofélia, que inclusive até lhe pediu dinheiro, ela está armando tudo isso. A Mar escuta aquilo e grita com ela, dizendo que ela se cale agora mesmo. A Paula continua dizendo coisa ali, dizendo que a Ofélia tentou de alguma forma ali pedir dinheiro para ela, lhe obrigou a lhe dar dinheiro, e a Mar diz a ela que ela se cale agora mesmo e diz que ela está mentindo. A Paula continua dizendo que não está mentindo de forma nenhuma, porque a mãe dela, a Ofélia, lhe pediu dinheiro sim e disse a ela que se ela não desse dinheiro para ela, ela ia revelar algo do seu passado, que ela não se orgulhe do que aconteceu com ela no passado. A Paula continua dizendo que sim, que deu dinheiro a ela para que ela não falasse nada, mas que não sabe o que foi que ela ainda mais inventou para ele. Então é aí que o Leonardo revela para ela que não adianta ela falar mais nada, porque na realidade ele escutou tudo quando ela estava lá na casa com a Ofélia. Ela fica todo o tempo ali, vocês vão perceber, tentando de alguma forma entrar na cabeça dele, como ela sempre fez, mas fica ali forçando ele a acreditar que ela está falando a verdade, tenta ir até pra cima dele para deixar ele entender que ela está falando a verdade, fazendo aquela ceninha que só ela sabe fazer. Então o polícia puxa ela de volta, o Luiz começa a gritar com ela e diz a ela que ela deixe o seu filho em paz, que deixe toda a sua família ali em paz. Ela começa a pedir ao Luiz que, por favor, que acredite nela. Ele diz que não vai acreditar, que inclusive já queria que o filho dele tivesse aberto ali os olhos, e ela continua dizendo que eles não podem acreditar nisso, porque tudo que ele ouviu é uma grande mentira. O Leonardo diz a ela que ela pare agora de querer inventar mais coisas, que isso já basta, e diz ao polícia que, por favor, já pode levar ela. Então ele sai arrastando a Paula, que fica gritando o tempo todo ali, dizendo a ele que, por favor, que não permita que isso aconteça com ela, e depois o degolado diz para ele que a partir de agora, então, ele pede licença e vai finalizar o trabalho dele. Logo depois que ela é levada embora, o Luiz se aproxima do filho, tenta confortar ele e os dois se abraçam, mas o Leonardo ele fica muito arrasado logo depois de tudo isso que aconteceu com ele. Já lá com a Ofélia, nesse momento a Amparo está limpando as feridas ali do joelho dela, porque como foi dito no vídeo anterior que eu postei para vocês aqui, a Mar foi embora e logo depois que ela foi embora de arrebate, a Ofélia acabou caindo ali de joelho no chão, e agora ela conversando com a Amparo, que está limpando ali o joelho dela, ela começa a dizer a Amparo que claro que essa mulher, se referindo lá a Paula, ela é uma mulher que não vale nada e que com certeza iria tentar de alguma forma entrar na cabeça da Mar para
inventar um monte de conversa. Amparo fica calada e a Ofélia continua dizendo que era lógico, tava na cara ali que ela, a Paula, ia tentar entrar na cabeça da Mar para dizer a ela que ela, a Ofélia, sempre iria ali preferir o dinheiro. A Amparo continua caladinha ali, limpando as perebas dela, e a Ofélia continua dizendo para ela que ela foi muito burra em não ter pensado em tudo isso antes. A Amparo fica ainda mais revoltada, dizendo que essa mulher, ela não tem limites e ela não para de fazer danos às pessoas, né? A Ofélia diz a ela que sim, que é desse jeito que essa mulher, se referindo novamente a Paula, ela continua ali entrando na cabeça da sua filha Mar, que é uma pessoa tão boa. Amparo calada, e a Ofélia continua dizendo que ela, a filha dela, é tão boa que nem sequer ela se dá conta de tudo o que está acontecendo. A Amparo diz que a Mar, ela não pode voltar a cair ali nas garras dessa bruxa. A Ofélia diz que ela tem que saber de algo, que ela tem que fazer alguma coisa ali, não sabe o que, mas que tem que fazer alguma coisa para que ela, a Paula, não venha trazer nenhum tipo de dano ali à sua filha, a Mar. A Amparo diz a ela que é muito simples, basta ali falar com a Mar, e a Ofélia diz a ela que não, que isso é perdido porque ela não vai querer lhe escutar. A Amparo diz a ela que sim, que acredita que ela vai lhe ouvir, e a Ofélia diz a ela que ela não viu como que a Mar tratou ela. A Amparo fica calada e a Ofélia continua dizendo que ela precisava ver da forma que ela lhe olhou com muito ódio. A Amparo diz ela que não, que apenas ela está ali revoltada com nojo, mas que tudo isso muito em breve vai passar. A Ofélia então para um pouco, fica bem pensativa e depois diz a Amparo que ela teve uma ideia, vai falar com a Valéria, porque ela, a Valéria, ela sim, ela vai lhe escutar. Ela continua dizendo que acredita que de fato ela se equivocou querendo levar a Mar lá para a mansão. A Amparo, ela fica um pouco perdida ali, sem entender o que a Ofélia está querendo dizer, mas a Ofélia continua dizendo que hoje ela reconhece muito bem que ela se equivocou em ter levado a sua filha a Mar lá para aquela mansão. De volta lá com o Luiz, o Leonardo e também a Mar, nesse momento eles três ali sozinhos, a Mar diz a ele que vai deixar eles dois sós e sai, e agora eles dois ficam frente a frente ali para conversar. O Leonardo diz ao pai que foi ele quem entregou ela, ele se levanta, toca ali no rosto dele e diz que sente muito, mas ele fez o que era certo, e ele fala que foi atrás de provas contra ela e que uma parte dele ali não quis acreditar em tudo aquilo que ele viu ali contra a sua esposa. Luiz fica calado e o Leonardo continua dizendo que logo depois de ter visto tudo isso, ele consegue identificar que essa mulher na realidade é um monstro. E ele fica calado, lamentando ali a situação do filho. O Leonardo continua dizendo que essa mulher a todo tempo ali só lhe enganou, e esse todo tempo a única coisa que ela fez foi lhe usar. O Luiz diz a ele que ele fique tranquilo, que ele acabou reconhecendo tudo isso, e ele grita com o pai dizendo que sim, que ele reconheceu isso, mas foi tarde demais. Luiz grita também com ele dizendo que ele não fique pensando isso, porque nunca é tarde para que ele venha abrir os seus olhos. O Leonardo diz a ele que ele nem acredita, mas que ele descobriu coisas terríveis dela. O Luiz diz que ele nem imagina o quanto que ele lamenta ouvir tudo aquilo ali, porque ele, o Leonardo, não merece nada disso. Leonardo diz para ele que tanto ele, a mãe dele, também o Arthur, todos ali sempre alertaram ele, porque sabia o quanto que a Paula era ruim e todos tinham razão sobre a Paula. Luiz fica calado e o Leonardo se lamenta ainda mais logo depois que ele se lembra que a Paula tentou até colocar o próprio pai dele ali para a cidade de pé junto, então abraça ele e lhe pede perdão. Já com a Paula agora dentro da delegacia com outras bandidas lá, ela fica dizendo que tudo isso que está acontecendo com ela é um erro e que ela tem um direito ali de fazer uma ligação. Uma das bandidas ali fica debochando dela, dizendo que agora ela ali, ela não tem nenhum direito, e a Paula grita com ela, mandando ela se calar agora mesmo. A policial diz para que elas duas se calem agora mesmo, e a Paula continua dizendo que tudo que ela precisa é fazer uma ligação, e o que ela está fazendo, agindo da forma que está agindo com ela, é ilegal. Ela continua dizendo que ela está agindo muito mal com ela e que ela tem que se recordar que ela é da família dos Portilha e que ela precisa fazer uma ligação, ou ela, se ela não quiser se dar mal ali, que deixe ela fazer a sua ligação. Então a policial peida na farofa e diz a ela que sim, que tudo bem, agora você tem 5 minutos para fazer a sua chamada. Então a Paula, sem mais o que fazer, ela diz que tudo bem, mas que ela vai se arrepender pelo tratamento que está dando ali a ela.